Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Vue.js e vamos dar início aí à parte prática, né? A parte de código aí do Vue.js. Nesse primeiro momento, nesse primeiro vídeo, nós vamos ver como utilizar, como iniciar o uso do Vue.js. Como eu falei, a estrutura dele é muito simples, a forma de você começar a usar ele é muito fácil, então a gente vai começar da maneira mais simples que tem, que é utilizando via CDN. Se você entrar na documentação oficial lá do Vue.js, lembrando que eu não comentei, mas a gente está utilizando a versão 2.0, né, a versão 2 na verdade do Vue.js, foi lançada a versão 3 e posteriormente a gente vai estar trazendo atualizações aí desse mesmo projeto com a versão 3 do Vue.js. Então você vai entrar aí na documentação oficial, vai colocar aqui ó 2, que já é o padrão que ele aparece, certo? E você vai ter aqui na introdução o link de CDN. Ele vai ter dois links, que é esse e esse daqui. Esse aqui é, como a própria documentação fala, recomendado para publicação do projeto, né, porque é mais otimizado. Mas eu quero usar esse aqui mesmo, porque a gente está aprendendo, então é legal usar esse, que ele vai te dar mais informações ali de erro na hora que der algum problema no console. Bom, para escrever o código eu estou usando o VS Code, que é um editor de código aí da Microsoft, gratuito, open source, que você pode ir lá e baixar, mas pode ficar à vontade para usar o editor de texto que você quiser. Inclusive, quiser usar alguma IDE, né, que é um software mais robusto para desenvolvimento, pode ficar à vontade. Aqui não tem muito requisito para isso. Você pode usar até o bloco de notas se você quiser. Eu vou começar aqui incorporando o arquivo nosso JavaScript ali, né? O link do nosso JavaScript no código aqui. É o básico aqui de HTML, como você importa ali um código JS no seu projeto. E nosso primeiro código em Vue, né? Como que a gente inicia o projeto aqui para começar a poder usar os recursos do Vue.js. A gente precisa de um elemento Py, que é o elemento onde a gente vai colocar uma identificação, por exemplo, um ID, e vai dizer para o Vue, para a instância do Vue, que é tudo que está contido dentro desse objeto, né, dessa tag, vai poder utilizar os recursos do Vue.js. Então, a gente vai colocar aqui uma div central. Não é recomendado usar o body como esse elemento, beleza? Então, por isso que eu estou colocando uma div, onde a gente vai dar um ID aqui que eu vou chamar de app. Então, essa vai ser a nossa estrutura Py aí do Vue. Na parte de JavaScript, né? Tudo que a gente precisa fazer é criar uma instância do nosso objeto Vue, que é simplesmente colocar um new Vue. Você pode atribuir ele aqui a uma variável, ou apenas chamar ele daquela forma lá. Bom, o que essa instância recebe? Ela recebe um objeto, certo? Um objeto JavaScript, e dentro desse objeto é onde a gente utiliza os recursos do Vue.js. Então, por isso que eu falei que é muito simples aprender e é muito simples a estrutura. Tudo é baseado agora em propriedades que tem dentro desse objeto, que a gente coloca dentro desse objeto e utiliza ele. Para início aqui, um teste bem básico, nós vamos fazer o seguinte: eu vou criar aqui, ó, vou usar o atributo data, que é o atributo responsável por a gente criar nossas variáveis que vão ser utilizadas dentro da instância do Vue. Então, esse atributo data recebe um objeto que recebe ali as propriedades. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, message. Eu estou criando uma variável chamada message, onde eu vou escrever aqui hello world. Correto? Então, isso aqui era a mesma coisa como se a gente estivesse criando uma variável ali fora, let message, certo? Só que para que o Vue entenda aquela variável, ele precisa ser criado dentro da instância, então dentro dessa estrutura. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver é o data, que é onde a gente define as nossas variáveis. Mas como mostrar o valor dessa variável lá no nosso HTML, ali dentro da div, né? No caso, vamos colocar dentro de um parágrafo. Nós vamos utilizar sinais de interpolação, que é para quem já vem de algum framework já está acostumado com isso na interpolação aí dos dados. Tem diversos frameworks que tem isso, e no Vue não é diferente. A gente vai usar aqui, ó, as chaves duplas, que é o nosso símbolo de interpolação. O que essas chaves duplas vai fazer? O Vue vai interpretar essas chaves e vai ler o que tiver ali dentro como uma expressão JS. Então ele vai ler o que você colocar ali. Você pode colocar uma chamada de uma função, uma chamada de método, uma operação ternária, por exemplo. Qualquer coisa que seja que possa ser interpretado como uma expressão JavaScript, ok? E para a gente chamar aquela variável mensagem, a gente não precisa de muita coisa, apenas chamar ela pelo nome, certo? Então eu coloco aqui
entre a interpolação, a variável message, e automaticamente o view vai imprimir o valor dela aqui no nosso parágrafo. Vamos ver isso funcionando na prática? Uma coisa que faltou aqui, galera, foi a parte de identificar qual que é o elemento pai da nossa aplicação. Então a instância precisa saber qual que é o elemento que ela vai ler e vai começar a interpretar as informações. Então a gente usa o atributo L, e ele é uma string, e a gente vai colocar aqui o seletor que a gente utilizou para identificar. No caso, como for o ID, a gente vai colocar aqui ó, o hashtag e o ID, que é app, certo? Aí agora sim a nossa instância view vai procurar esse elemento e vai conseguir interpretar, né, o que a gente colocar aqui de recurso do view, ele vai conseguir interpretar tudo que estiver dentro dessa div app. Vamos lá no navegador para dar uma olhada. Dando zoom aqui para vocês verem, e foi impresso ali no navegador o Hello World, certo? Ainda falando um pouco das variáveis, aqui a gente pode criar variáveis de qualquer tipo, né? Então a gente pode criar aqui, por exemplo, uma variável que seria um mapa, se você quiser. Pode colocar aqui, ó, um mapa, dar um name aqui e sair colocando valores. Como que eu acessaria esse person e esse name aqui, por exemplo? Da mesma forma, sempre dentro da interpolação, eu acesso a variável principal, né? Que é o person, que é o que está dentro da estrutura do objeto ali do data. E como o person é um objeto, né, a gente acessa atributos do objeto no JS com um ponto. Então, eu colocaria ponto name. Se a gente for lá no navegador, ele imprimiu para a gente aqui o que eu coloquei lá dentro, né, do atributo name. Ainda pode brincar e tentar imprimir aqui o próprio objeto person. Você vai ver que ele vai imprimir para a gente ali o valor, né, objeto que está dentro daquela variável. Galera, por enquanto é isso. Na próxima aula nós vamos ver mais algumas opções aí, mais coisas do Vue.js, utilizando ele dessa forma ainda com CDN, né? Sem ver lá os Web Components e tudo mais. Então é uma introdução básica para que a gente não fique tão perdido, né? Vocês não fiquem perdidos na hora que a gente entrar na parte mais intermediária, digamos assim. Bom, então é isso. Aguardo vocês. Até a próxima aula.